Ok? Ok. E depois a gente vai ter a apresentação dos papers. Gente, para pegar o fone de ouvido, tem que apresentar o crachá, tá certo? Além de deixar um documento. Então, nós vamos agora ouvir o professor David Schaefer. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade dele ter aceito o nosso convite, de estar aqui podendo participar do nosso evento e trazer uma contribuição extremamente significativa e também diferenciada da relação entre os jogos e a aprendizagem. O professor David Schaefer é professor da Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, no Departamento de Psicologia da Educação, Currículo e Instrução. É pesquisador, pesquisador na área de jogo no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento dessa universidade. Tem experiência em desenvolvimento de currículo e design de jogos. Estuda as novas tecnologias, né? Estuda como é que essas novas tecnologias elas mudam a forma como as pessoas pensam e aprendem. E a área particular de interesse do professor Schaefer é exatamente o desenvolvimento de jogos epistêmicos, que é um conceito importante na discussão que o professor faz. Na verdade, a questão dos jogos epistêmicos é como os jogos de computador e vídeo contribuem para a aprendizagem dos sujeitos. Então, agora a gente vai ouvir o professor Schaefer, depois da palestra a gente abre para a discussão para as perguntas e discussão em torno da apresentação dele. Obrigado mais uma vez, professor, por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Lamento que meu aluno fala português. Então, eu vou falar em inglês. Eu quero agradecer à professora Lynn por me convidar e a todos vocês por me receberem aqui em Salvador. É fantástico estar aqui, eu estou muito animado em conversar com vocês. Hoje eu estarei falando de que forma os jogos de computador ajudam as crianças a aprender. Eu gostaria de começar apresentando a vocês uma ideia de um psicólogo chamado John Norman. Nós chamamos de Lei de Norman. O que John Norman escreveu foi que nós valorizamos o que nós podemos medir. O que eu gostaria de fazer é apresentar um corolário a esta lei, que eu vou chamar de meu próprio corolário, e que nós podemos apenas valorizar o que nós podemos medir. A importância para a educação nos Estados Unidos, eu espero também aqui no Brasil, é que boa parte da educação, a sua maioria, é baseada em testes padronizados. Então, para ser justo, os testes padronizados, e por favor, eu acho que também são utilizados aqui no Brasil, também são utilizados os testes padronizados. Esses testes, eles apresentam coisas que são muito boas. Uma das coisas boas sobre esses testes é isso aqui, é que ele produz um número, e os números eles são muito fáceis de interpretar. Se a minha filha tira 59 num teste, é melhor do que se ela tira 49, e não é tão bom quanto um 69. Uma outra boa propriedade desses testes padronizados é que são padronizados, então todos vão fazer o mesmo teste, todos terão a mesma oportunidade de ter um bom resultado ou ter um resultado ruim. Então essas coisas são coisas boas sobre esses testes, mas os testes padronizados eles também apresentam algumas coisas que não são tão boas. O problema principal é o tipo que parece algo que cai do céu, é que nós fazemos num dia um teste, tentamos determinar tudo o que eles sabem, tudo o que eles aprenderam sobre matemática, ciências ou português naquele dia. E isso, obviamente, não é uma ideia muito boa. Por exemplo, se você estiver doente no dia do teste, você realmente não terá um resultado tão bom se você estiver se sentindo mal. Isso não quer dizer que você sabe menos matemática, é porque você não está se sentindo bem.
Esses testes de determinada forma, de certa forma, eles funcionam como uma fotografia. Eles tiram uma fotografia naquele momento do tempo sobre o que alguém sabe, o que alguém consegue fazer. E como todos nós sabemos, de vez em quando, todos nós temos uma foto ruim, saímos mal numa foto. E o pior ainda, essas fotos elas focam numa parte muito pequena do que alguém sabe ou do que consegue fazer. Como resultado, a probabilidade é que essa foto vai ser distorcida. Essa probabilidade é muito alta. Esses testes eles são baseados naquilo que eu gosto de chamar de teoria, visitar a praia. A teoria de aprendizado, visitar a praia. São testes baseados na ideia de que o que nós devemos fazer na escola é juntar fatos e habilidades, assim como nós colecionamos as conchas no mar. E esses testes eles nos pedem para mostrar quais foram as conchas que nós conseguimos colecionar. Ele está falando qual é o molusco, qual é a ostra, qual é a estrela do mar. Nós pedimos aos alunos que eles mostrem aquelas coisas que eles colecionaram enquanto estavam ali andando pela praia na escola. Deixa eu dar um exemplo de uma forma. Apesar de termos uma tecnologia novas, nós continuamos a ensinar nesse estilo mais antigo. Eu tenho certeza que todos vocês já viram o Google Earth ou o Gmap. Tem vários mapas que vocês podem fazer o download para o celular de vocês em qualquer parte do mundo, e aí vocês podem identificar locais para onde vocês estão indo, locais onde vocês estão, vocês conseguem ver estradas, direções, casas. Ser um educador, eu pensei, que coisas incríveis nós poderíamos fazer nas aulas de geografia, agora que os alunos podem literalmente visitar qualquer lugar do mundo e ver qual é a aparência. Então eu entrei na internet tentando preparar uma aula de geografia. Isso aqui foi o que eu encontrei numa faculdade comunitária, que tem alunos entre 18 e 20 anos de idade. Nós temos aqui um mapa da antiga Mesopotâmia e a sua tarefa seria preencher esse mapa da Mesopotâmia, e aí você tirava um ponto, você ia receber um ponto por identificar coisas como a montanha de Taurus, o oceano, o mar Cáspio. Você teria mais um ponto se o mapa for chamado de Antiga Mesopotâmia. Se tiver o título, você recebe esse ponto. Mais um ponto se você pintar a água da cor apropriada, que eu imagino que seja azul, e a maior parte dos pontos, seriam 3 pontos, você tira se o mapa for feito de forma bem cuidadosa. Da mesma forma, se nós examinarmos os jogos educativos que são populares, nós vemos, por exemplo, o Math Blaster. Para aqueles de vocês que não conhecem, esse é um jogo onde você voa pelo universo solucionando problemas, pulando obstáculos, por exemplo, encontrar a soma de 30 e 10, 30 mais 10, e não há nada único sobre esse jogo. É um outro jogo que é chamado Zombie Division, foi desenvolvido numa universidade, você vai passar por um calabouço matando zumbis. Temos um jogo sobre soletrar, aqui é um dos meus favoritos, que é o The Typing of the Dead. O que todos esses jogos possuem em comum é isso. Todos eles se referem a dominar as habilidades básicas, os fatos básicos. Todos eles falam dessas coisas que vocês precisam passar, vocês precisam saber para passar num teste padronizado. Temos aqui o MOOC, que todos discutem. O MOOC ele utiliza a última tecnologia para fazer uma apresentação, gravar e disponibilizar para várias pessoas. Então, todos esses são baseados em fatos e habilidades básicas. O problema com isso é que tudo se baseia numa compreensão errônea do que um computador de fato faz.
vocês podem perceber que o que a escrita faz quando você usa um lápis, uma caneta, é fundamentalmente armazenar informações. Nós escrevemos algo para que o papel lembre disso e para que nós não precisemos lembrar. Isso é bom, porque eu, por exemplo, eu sou muito ruim em lembrar de coisas e o papel é muito bom. Claro que eu ainda assim preciso lembrar onde eu coloquei o papel, esse é um outro problema. Os computadores, eles fazem algo bem diferente, eles manipulam as informações. Se você preferir a linguagem de negócios, a escrita, ele terceiriza a memória e a computação terceiriza o próprio pensamento. Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Quando eu fiz esse slide no Microsoft Office, ele mostrou esse sublinhado vermelho. E todos vocês que utilizam o Word e o PowerPoint, quer dizer que esse sublinhado quer dizer que a palavra está escrita errada, porque a Microsoft tem esse recurso. Agora, não há nada de mágico sobre como isso acontece. O computador examina todas as palavras que eu digito, compara com uma lista de palavras que tem na sua base de dados. Se encontrar a palavra está correta. Se não encontrar a palavra, isso quer dizer que a palavra está escrita de forma errada. Alguns de vocês devem estar pensando, bem, isso não é grande coisa, não é? Mas para mim, eu acho que sim, porque é assim que eu ganho a minha vida, escrevendo palavras, e eu soletro de forma muito ruim. Então, para que eu não pareça muito bobo, eu teria de checar todas as palavras que eu escrevo no dicionário, eu teria que pagar alguém para que ele checasse essas palavras. E eu não preciso fazer nada disso, porque o computador faz isso para mim. Em outras palavras, a computação ela terceiriza o pensamento simples para que nós possamos efetuar o pensamento mais pensamento complexo. Na sala de aula, um exemplo disso é que nós tínhamos apenas um computador que os alunos poderiam utilizar e era esse computador aqui. Aqui é o computador que eles têm nas suas próprias cabeças. Então, para sermos educados, nós teríamos de construir esses computadores para cada aluno, uma parte por vez, a partir das coisas simples que o computador pode fazer, até aquelas coisas mais complicadas. Mas agora isso não é mais verdade. Agora, todos os dias das nossas vidas, todos nós carregamos conosco um computador, um smartphone, ou um computador mesmo, ou um smartwatch, um relógio inteligente. Todos nós temos computadores conosco o tempo todo. Isso quer dizer que a forma que nós ensinamos não precisa mais presumir que primeiro nós precisamos ensinar esse computador na mente e depois fazer coisas mais complexas. Em outras palavras, nós ainda começamos ensinando os conceitos simples. Depois nós passamos para coisas mais avançadas e apenas mais tarde, quando alguém já tem 18, 20 anos de idade, é que nós oferecemos problemas que querem dizer alguma coisa no mundo, que são desafiadores, que são complexos. Mas vejam como fica do ponto de vista do aluno. Ele realmente não sabe por que ele está aprendendo o que está aprendendo. Ele fica confuso. E alguém aqui que já foi professor, uma vez na vida pergunta, por que eu preciso aprender isso? Ou seja, nós começamos com os detalhes e os alunos nunca têm uma oportunidade para chegar ao grande quadro, porque eles ficam confusos, entediados, frustrados, porque eles não conseguem ver qual é o uso de tudo que estão aprendendo. Com o computador, nós podemos reverter esse processo, nós podemos começar com essa foto maior, essa imagem maior e mais tarde passar para os detalhes, porque uma das coisas que nós sabemos é que as crianças elas se interessam muito no funcionamento do mundo, elas querem compreender como é que as coisas acontecem, qual é o papel que elas terão, quem é que elas serão no mundo. E agora com os computadores nós podemos permiti-las fazer coisas que são complexas e que significam algo no mundo real. E depois disso é que nós vamos examinar os detalhes e as habilidades necessárias. E isso é mais interessante.
Agora, para fazermos isso, precisamos reconhecer que a forma através da qual as pessoas solucionam problemas no mundo fazem parte do que é chamado de prática comunitária, comunidade de prática. São grupos de pessoas, médicos, advogados, engenheiros, professores, qualquer grupo de pessoas no mundo que tem formas parecidas de pensar e de solucionar problemas. Essas pessoas têm, em outras palavras, uma cultura compartilhada. O que quer dizer que um grupo de pessoas compartilha uma cultura? Bem, na verdade, quer dizer que você precisa saber de algumas coisas. Você não pode ser um médico, um advogado, um arquiteto sem saber de alguns fatos. Você precisa ter algumas habilidades, aquelas que são importantes para essa cultura. Por exemplo, uma das habilidades que eu tenho é dirigir nos Estados Unidos. Se eu quisesse me mudar para Salvador, eu com certeza não teria habilidade para dirigir em Salvador, porque claramente é um conjunto diferente de habilidades, porque aqui vocês têm uma outra cultura. Você precisa ter alguns valores, você precisa se importar sobre aquelas coisas que essas pessoas nesse grupo se importam. Você precisa ter uma certa identidade, precisa se ver como parte dessa cultura. E todas essas coisas, as habilidades, os conhecimentos, as identidades, os valores, elas estão unidas pela epistemologia, que é apenas uma palavra elegante grega, que quer dizer a forma com a qual as pessoas tomam decisões e justificam as ações. Como é que eles decidem o que fazer? No meu trabalho eu chamo essa coleção de habilidades, de epistemologias, eu chamo de estrutura epistêmica. É uma metáfora útil, porque se você pensar nisso, você pode pensar como um óculos, um par de óculos. Quando você coloca os óculos, ele vai realçar algumas coisas sobre o mundo. Se você colocar um outro par de óculos, outras coisas vão parecer mais importantes. Se você muda mais uma vez, você focará em outras coisas. Então, por exemplo, nesse momento eu estou focando nas coisas que um professor pensa. Mais tarde, quando eu ligar para os meus filhos e falar com eles, eu vou falar sobre coisas que um pai pensa. Quando eu ligar para os meus alunos, mandar um e-mail sobre um trabalho, eu vou falar com eles da forma que um professor fala. Todos nós temos essas estruturas múltiplas que nós colocamos em locais diferentes e em situações diferentes. Agora, a razão pela qual essa discussão é importante é porque os jogos também são culturas. Deixa eu dar um exemplo rápido do que eu quero dizer. Aqui nós temos um dos jogos favoritos da minha filha, que é chamado Webkinz. Vocês já ouviram falar desse jogo, Webkinz? Alguém? É quintessencialmente a quintessência dos jogos americanos. Você compra um brinquedo e aí o brinquedo aparece no mundo virtual. Então você compra um animal de pelúcia e esse animal de pelúcia vai ser o seu objeto nesse mundo virtual. Você consegue interagir com o seu bicho de pelúcia. Você faz perguntas, o animal responde. Nesse caso aqui ele está dizendo: fui para uma festa ótima ontem à noite. O mecanismo básico do jogo é comprar coisas para o seu animal, porque é um jogo americano. Então você vai aprender a fazer compras. E claro que isso quer dizer que você precisa ter dinheiro. Então uma das formas que você pode ganhar dinheiro no jogo é você pode jogar, apostar. Você pode jogar jogos educativos. Esse aqui chama Burger, tira um A. Esse jogo aqui funciona da seguinte forma: você tem de descobrir como adicionar pequenos números para resultar num número maior, e aí você geralmente tem as mensagens positivas sobre matemática quando você termina. Aqui o Burger está falando: eu machuquei minha mente, meu cérebro. Você também pode trabalhar nas minas, nesse outro jogo, como um minerador. Você pode fazer uma variedade de outros jogos utilizando habilidades do século XXI, como entregar jornal, pintar a cerca de uma casa, ou ser o assistente pessoal de alguém. Não há nada particularmente único nesse jogo aqui. Tem muitos jogos online onde você joga no mundo virtual, você aprende a ver esse mundo a partir da perspectiva de quem habita esse mundo.
E não há nenhuma dúvida de que quando as crianças jogam em jogos como esse, em mundos virtuais como esses, elas aprendem coisas que elas levam para o mundo real. Por exemplo, aqui nós temos um outro jogo favorito também de minha filha, The Sims. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esse jogo, você precisa criar um personagem que você escolhe, cabelo, roupas, altura, quais são os interesses que esse personagem tem. Aqui, esse é o cartão de aniversário mais novo que eu recebi. Eu acho que ela está tentando me dizer que eu estou perdendo meu cabelo. Então, de qualquer forma, as crianças, elas aprendem coisas desses jogos. E não é uma surpresa de que os pesquisadores têm tentado estudar se nós podemos ou não utilizar jogos comerciais como esse para ensinar coisas às crianças, ou melhor, para ensinar às pessoas coisas que são importantes no mundo real. Aqui nós temos um estudo que foi conduzido pela IBM. Esse estudo funcionou da seguinte forma. Eles pegaram líderes de negócios, pessoas que eram executivos em empresas globais, e eles fizeram com que elas jogassem um jogo online. Eles queriam ver se esses líderes de negócios poderiam identificar semelhanças entre o mundo dos negócios e o mundo dos jogos online. Aqui é esse jogo online, é dessa forma. A world awaits. The world of Warcraft. So they had executives from global companies playing the World of Warcraft. De empresas globais para jogarem Warcraft. E o que acontece é que esse jogo é muito complexo. E existem algumas coisas que acontecem no jogo que você pode pensar que se aplicam aos negócios globais. Por exemplo, você precisa aplicar ferramentas de comunicação virtual, técnicas de facilitação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Os meus slides estão automaticamente andando, isso não é nada bom. Vamos lá. Então você precisa utilizar espaços colaborativos, você precisa comunicar-se para onde a organização precisa caminhar, você precisa fazer diagnósticos, dar feedback. Essas coisas são parecidas entre o jogo e o trabalho numa empresa global. E, na verdade, 75% desses líderes de negócios disseram que as ferramentas do jogo poderiam ser utilizadas para melhorar sua liderança. E foi esse tipo de dados que a IBM estava utilizando. Eles compararam o número, o percentual de líderes que achavam que havia algo importante no jogo e o percentual desses líderes que pensavam que havia coisas importantes na liderança do negócio. E aqui nós temos o que ambos pensavam que era importante. E eu, como um cientista social, eu encontrei coisas interessantes. Eu fiz uma reportagem dos dados e eu descobri que não há nenhuma relação entre o que é importante no jogo e o que é importante na empresa. Claro que há coisas importantes em ambos, mas não há nenhuma relação em termos do que é mais ou menos importante. É provavelmente por isso que 61% desses mesmos líderes disseram que as habilidades e técnicas para ser um líder no jogo não são transferidas para serem líderes numa corporação global. Em outras palavras, o que acontece é que essas pessoas, na verdade, não pensam da mesma forma que essas pessoas. Porque o que acontece é que os profissionais no mundo real, eles têm um tipo específico de pensamento que Don, um professor do MIT, chamou de reflexão em ação. O que a reflexão em ação quer dizer é um pensamento que remodela o que nós estamos fazendo. De outras palavras, as pessoas que solucionavam problemas complexos no mundo real ligavam as coisas que elas sabiam com as coisas que elas faziam. E essa conexão entre o que você consegue fazer e o que você sabe é criada
num prático profissional. E aí você pode pensar em coisas como os estágios para os médicos, como aqueles estágios para advogados, também em engenharia, ou planejamento urbano, ou jornalismo. Todos esses são exemplos de locais onde alguém que está aprendendo a fazer algo no mundo real desempenha uma ação, mas sistematicamente retorna e reflete sobre essa ação. Pensa sobre o que funciona e o que não funciona, porque conversa com os colegas, com os mentores, com os professores. E esse ciclo de ação e reflexão sobre a ação se repete uma vez e novamente até que ela cria a reflexão em ação, ou seja, as ligações entre o saber e o fazer, que caracterizam o pensamento complexo no mundo real. Em outras palavras, o prático é o que constrói a estrutura epistêmica do pensamento no mundo real. Então, o que nós fazemos no meu grupo de pesquisa é construir jogos não baseados em ensinar as mesmas coisas que nós sempre fizemos na educação, utilizando o computador para que as coisas sejam maiores e mais rápidas. Na verdade, nós examinamos as formas que as pessoas trabalham no mundo real, funcionam no mundo real, e utilizamos essas informações para criar um jogo. A nossa interface, ela se baseia no que acontece no local de trabalho. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo, mais ou menos de 2 minutos, que dá uma visão geral de um desses jogos. Eu espero que o tradutor consiga traduzir a narração dos vídeos, para que vocês possam compreender. Nefrotex é um jogo de computador onde os alunos jogam como se fossem estagiários na Nefrotex, uma empresa de engenharia que fabrica membranas para diálise. No jogo, os jogadores recebem um e-mail de Alex, que é um personagem fictício e que pede que eles façam um protótipo de uma membrana de filtração. Para começar nesse processo, nós pesquisamos um material específico, utilizamos as especificações. Não dá para escutar o que ela falou. A Claire utilizou o FEEDS, que é uma simulação, uma ferramenta que permite que se criem e experimente alguns dispositivos, que é utilizado no processo de engenharia. Os jogadores, eles se reúnem para determinar quais são o que os consultores da empresa acham aceitável. Depois eles se reúnem novamente para desenvolver o protótipo. Quando nós fazemos o protótipo, nós devemos atender às necessidades de acordo com os atributos mais importantes. Depois de concordarem sobre um protótipo final, os jogadores preparam uma apresentação que justifique as suas escolhas. Isso me ajuda a compreender os processos de engenharia que são necessários para desenvolver uma nova tecnologia. Os jogadores podem se comunicar com os outros, com os conselheiros, que modelam a forma com a qual eles trabalham, que ajudam os jogadores quando eles não sabem o que fazer. O Nefrotec é jogado por alunos de 16 a 18 anos de idade nas aulas de engenharia nas universidades. É um jogo que me ensina de que forma eu posso chegar a trabalhar. Muito bem. Eu vou passar agora essa segunda parte falando sobre esse jogo e como é que ele funciona. Uma das coisas que vocês puderam ver no jogo é que os jogadores, eles fazem uma série de ações. Existem várias tarefas que eles precisam fazer no processo de design. E o mais importante é que essas tarefas, elas são intermediadas por reflexão. Eles agem, têm uma oportunidade de refletir sobre isso com os seus colegas, conversando com os conselheiros do jogo, etc. Essa reflexão, ela ocorre no contexto de uma ferramenta realista profissional
um espaço simulado para design e claro que existem outras pessoas envolvidas, os demais jogadores e os conselheiros de design. Em termos teóricos, em termos de teoria educativa, nós chamamos isso de uma estrutura participativa, um sistema ativo. No contexto do jogo, nós nos referimos a cada uma dessas configurações como tarefas, ferramentas, pessoas, reflexões como uma sala. A forma que o jogo é projetado é para que o conteúdo de cada uma dessas salas seja essencialmente colocada numa folha de papel, numa planilha, que contenha todos os recursos diversos que são necessários para que essa sala funcione. Como isso faz parte de um projeto de pesquisa, nós testamos os alunos antes e depois de jogarem o jogo, então fazemos perguntas, por exemplo, sobre os aspectos da membrana, como é que funciona uma membrana, já que eles vão projetar uma membrana, e o que acontece, e que não é surpresa, se você passa 12, 15 horas projetando uma membrana, você vai aprender alguma coisa sobre uma membrana, como é que elas não ficam entupidas, a partir de sistemas de filtragem, etc. Na verdade, não é por isso que nós construímos o jogo. Nós descobrimos que aprender sobre as membranas é algo bom, mas nós projetamos o jogo porque na engenharia há uma grande quantidade de alunos que desistem do curso entre o primeiro e o segundo ano. E isso acontece especificamente com mulheres. As mulheres são um grupo que não tem grande representatividade em engenharia. Não temos muitas engenheiras nos Estados Unidos. Então, nós queríamos que não houvesse essa desistência tão grande depois do primeiro ano. Nós fizemos uma pesquisa que aplicávamos antes e depois do jogo e que testava o compromisso dos alunos com a engenharia, sua confiança, quanto eles gostavam de engenharia, quanto eles acreditavam que poderiam ser engenheiros. E o que acontece é que os alunos que usaram esse jogo não mostravam nenhuma mudança no seu nível de confiança. Isso foi bastante desapontador, porque nós queríamos que houvesse essa diferença. Mas apenas até compararmos com um grupo de controle, quer dizer, um grupo de alunos que fizeram as mesmas coisas dos primeiros e todos eles tiveram seu nível de confiança diminuídos. Então, isso não foi inteiramente surpreendente. Se você vai para a universidade animado em ser um engenheiro, começa a fazer aulas de engenharia, você pensa, engenharia é difícil, é muito trabalho. A sua fantasia sobre o que é ser um engenheiro nunca será exatamente correta. Então, nós esperaríamos que houvesse alguma desistência, alguma queda na confiança dos alunos. Isso quer dizer que se o jogo pudesse manter esse nível de confiança constante, isso em si já seria algo bom. Examinamos especificamente que nas garotas, o que acontecia é que as mulheres que jogavam esse jogo, elas que estavam bem confiantes, não apresentavam nenhuma diferença se jogassem o jogo ou fizessem uma aula comum. Mas aquelas mulheres que não estavam muito confiantes, o jogo apresentava uma grande diferença com essas mulheres. O valor aqui estatístico é bastante alto, 0,9 é um número maior do que você geralmente encontra num experimento como esse. Então, o efeito sobre aquelas mulheres que chegavam não tão animadas, não tão confiantes depois de jogar esse jogo, realmente foi muito grande. Agora, se vocês lembram do corolário de Schaefer, nós apenas conseguimos valorizar o que nós conseguimos medir. As coisas que eu falei aqui até agora são coisas que dizem que nós podemos medir se alguém aprendeu ou não alguma coisa, se alguém está interessado ou não em ser um engenheiro, mas nós não entendemos muita coisa sobre como é que o jogo causou esse efeito. Nós temos várias conchas, mas nós não sabemos como é que elas se encaixam. Nesse caso, as conchas, nós compreendemos algo sobre as conchas porque há uma organização nos Estados Unidos, estão tentando, que faz uma
uma certificação que certifica as escolas de engenharia. Eles listaram um número de critérios, algumas coisas que o aluno deveria saber para que a escola de engenharia possa ser certificada. Então, o que nós fizemos foi criar códigos baseados nessas categorias. Nós, então, abordamos todas as coisas que aconteciam no jogo e nós codificamos para verificar quais eram as partes relacionadas aos critérios de ser um engenheiro que estavam presentes no jogo. Olha o que aconteceu. O que descobrimos, o pensamento no mundo real, ele não é caracterizado apenas por ter um monte de fatos e habilidades. O que constitui uma estrutura epistêmica é o que conecta essas habilidades, conhecimento, identidade. Não temos apenas interesse em se alguém tem ou não essa ou aquela habilidade. Nós queremos saber de que forma essa habilidade se relaciona aos valores da profissão. Queremos compreender de que forma eles utilizam o conhecimento para fazer boas decisões, tomar boas decisões. Então, para medir isso, nós fizemos algo que é chamado de análise de rede epistêmica. Para aqueles de vocês que conhecem muito sobre análise de rede, me perdoem, mas durante 2 minutos eu vou explicar um pouco como é que essas análises de rede funcionam. Vamos imaginar por um momento, vamos fingir que tem um grupo de pessoas que estão numa festa, nesse caso é uma festa na piscina, com uma piscina, e o que nós queremos descobrir é quais são aquelas pessoas que são amigas nessa festa. Então o que nós podemos fazer é tirar uma foto da festa e examinar quais são as pessoas que estão falando, conversando uma com a outra. Por exemplo, nessa foto essas 2 pessoas estão conversando, vamos chamar de A e B. Essas 2 outras pessoas estão conversando também, vamos chamar de C e D. E essas outras pessoas aqui não estão falando com ninguém. Então essa seria uma foto de um momento na festa. Alguns minutos mais tarde podemos tirar uma outra foto e vamos ver pessoas diferentes conversando, grupos diferentes de pessoas. 3 minutos depois vamos ver outros grupos, mais tarde vamos ver uma outra configuração. À medida que a festa progride, as pessoas vão estar conversando em grupos diferentes. Podemos examinar todas essas fotos, identificar essas conversas e criar um modelo onde as pessoas estavam conversando com outras mais do que outras. Por exemplo, nessa festa, a A e B estavam conversando muito entre si. A C estava conversando mais com a B, mas não tanto quanto a e B. A F estava conversando com o C, com a e B, mas não tanto quanto a e B estavam conversando entre si. A D apenas conversava com o C. E a pessoa E não conversava com ninguém. Esse seria eu lá na festa que fica no canto. Claro que se fosse uma festa aqui na Bahia seria em português, eu não ia poder falar com ninguém. Então isso, em outras palavras, criaria uma foto das relações sociais na festa. Nós podemos imaginar e encontrar qual era o centro dessa festa. De que forma o grupo de pessoas estava conversando. Vocês podem pensar como o centro da conversa. E ela estaria aqui nesse ponto. Um mês mais tarde, essas mesmas pessoas foram para uma outra cidade, nós fizemos uma festa e aí, então eu seria o centro da festa, porque seria na minha cidade dos Estados Unidos, todos estariam falando inglês e aí eu ia poder conversar com todos. Então o centro mudaria mais para o local, mais próximo do local onde eu estou, porque eu estaria mais envolvido nessa festa. Agora vamos dizer que nós podemos voar entre Madison e Brasil a cada mês. Então quando a festa era no Brasil, nós esperaríamos que o centro da festa seria aqui. Quando fosse em Madison, nós poderíamos esperar que o centro da festa fosse aqui. Essa é a ideia básica na análise epistêmica de redes, de análise de redes epistêmicas. Agora, o que acontece é que o que medimos são as conexões entre as partes do pensamento profissional que são importantes na engenharia. Por exemplo, uma das pessoas na festa teria a habilidade de projeto, de design, a outra habilidade de utilizar dados, uma outra pessoa seria de validar o contexto. Assim por diante, nós identificaríamos
Isso seria o que essa organização que certifica as escolas identificaria. E aí nós esperaríamos que para pessoas diferentes, ou talvez para a mesma pessoa em momentos diferentes, essa rede teria uma aparência diferente, a forma de conexão de ideias. A mesma coisa nós esperaríamos em relação a padrões quanto ao centro da festa. Por exemplo, os engenheiros experientes estariam conversando com um padrão diferente dos alunos. A forma que nós montamos essa rede de ideias é através de examinar todas as coisas que os alunos fazem nos jogos. Nós temos um registro de todos os projetos que eles fazem, um registro de todos os seus e-mails e mensagens de chat, e tudo isso aparece no que nós chamamos de log file, que lista todas as coisas que acontecem nos jogos. E nós pegamos todas essas coisas nesses log files e codificamos nesses arquivos de log todas as coisas de engenharia que acontecem naquele momento no jogo. Por exemplo, nós pegamos os dados e examinamos se se referem ao projeto, às ferramentas. Nós temos um sistema automatizado de código que tem uma boa confiabilidade, é o que está representado aqui com esses números. A ideia-chave é que nós vamos pegar esses dados, essas coisas que as pessoas falam e fazem, e vamos reunir em instâncias, em versos, que são coisas que estão presentes na análise do discurso e também na poesia. A ideia na poesia é que as palavras que estão no mesmo verso são relacionadas umas com as outras, mas um verso diferente se trata de um tópico diferente. Então, o que nós fazemos é reunir esses versos, essas estrofes, e ver quais são os elementos de engenharia que estão presentes nessas estrofes ou versos, ou seja, seriam como fotos da festa, aquele momento no tempo onde nós queremos verificar quais são as partes do pensamento de engenharia que estão em conversa com uma outra parte, quando estão em conexão. Há uma ligação direta entre as formas que nós codificamos e essas fotos. E apenas para que nós tiremos essa foto e possamos construir esse log, da mesma forma nós tiramos fotos desses jogadores jogando o jogo e criamos um modelo do pensamento de engenharia. E é essa aparência que tem. Então aqui nós temos o modelo de um aluno, ou melhor, modelo de um pensamento de engenharia de um aluno jogando o jogo, como vocês viram. Os nós diferentes nesse modelo, as partes diferentes que estão conectadas, são os critérios dessa organização que certifica os programas de engenharia. E como você pode esperar, meio que no meio de tudo isso estão todos os elementos chaves da engenharia, coisas como projeto, ferramentas, a utilização de conhecimentos científicos, os dados, essas coisas. E essa coleção de coisas que estão no coração da engenharia são conectadas para esse aluno, como o trabalho em equipe, e também a comunicação, a colaboração. Então parece que seria um pensamento muito bom para a engenharia. Você está abordando projetos, dados, ciência, tecnologia, ligando isso ao trabalho em equipe, mas esse modelo, ele somente, na verdade esse modelo não parece tão bom se nós compararmos com outro aluno que tem uma série de conexões diferentes do primeiro, e o que acontece é que esse aluno em vermelho aqui também tinha projeto, pensava em ciência, também tinha colaboração em equipe, mas esse outro aluno apresentava uma coisa diferente, que não tinha no primeiro, ou seja, ele pensava na ética e no conteúdo do projeto, ou seja, nos clientes. Então, o primeiro aluno seria um bom engenheiro, a menos que você pensasse em ética e no seu cliente. O segundo aluno, ele seria um bom engenheiro porque ele estaria pensando mais nessas duas partes. Como eu mostrei para vocês anteriormente, nessa análise de rede, nós podemos examinar esse centro da rede de acordo com o aluno. Então, para o aluno vermelho, o centro é aqui, para o aluno azul, o centro fica aqui.
E isso nos dá uma forma de examinar não apenas esses 2 alunos, mas comparar vários outros alunos. E isso daí vai ficar mais fácil de visualizar. Basicamente, nós temos os eixos nesse gráfico. Os alunos que estão mais altos no gráfico estão focando mais no projeto do que no cliente. Os que estão do lado direito estão focando mais na equipe, no trabalho em equipe do que nos dados, e assim por diante. Agora, tem algo que eu não falei para vocês sobre esse jogo, e que é que no final do jogo, os alunos eles dão uns aos outros um bônus. Eles têm alguns dólares que podem dar para a sua equipe. Eles dão para cada aluno na equipe um bônus dependendo do trabalho que aquela pessoa fez para ajudar a equipe. Então você esperaria que os alunos que receberam bônus maiores estariam mais ou menos aqui nesse ponto, os alunos que eram melhores no trabalho em equipe, mas o que aconteceu não foi isso. Na verdade, os bônus, os menores, foram os alunos que a rede está mais em cima e os maiores que estão aqui embaixo. Se nós pegamos a média, a rede mediana, na verdade há uma diferença entre os bônus maiores e menores, e os alunos que receberam os bônus maiores eram aqueles que estavam pensando mais no cliente. Em outras palavras, mesmo os outros alunos reconheceram que a boa engenharia envolve mais do que ser uma pessoa que se desempenha bem numa equipe, mas também inclui pensar no cliente. E aí tem uma outra coisa que nós descobrimos. Isso se relaciona à forma que nós conduzimos esse experimento. Teve um grupo de alunos que jogou esse jogo, Nefrotex, e depois jogaram um outro jogo de engenharia chamado de Rescue Shell, onde eles faziam um projeto de exoesqueleto. Isso traduz bem, esse exoesqueleto. E teve um outro grupo de alunos que primeiro jogou o Rescue Shell e depois o Nefrotec. Ou seja, um grupo primeiro jogou o Nefrotec e um outro grupo jogou o Nefrotec depois. E nós podemos verificar a diferença em termos de como você solucionaria um problema de engenharia se fosse a primeira vez que você fizesse ou se você tivesse resolvido um outro problema primeiro. O que acontece é que o grupo que primeiro jogou o Nefrotec teve a rede mais do lado direito e que jogou o Nefrotec depois estava mais do lado direito e o outro do lado esquerdo. Ou seja, o grupo que estava jogando o Nefrotec pela primeira vez passava mais tempo pensando no trabalho em equipe, tentando descobrir como colaborar com os outros como trabalhar com os outros. O grupo que já tinha feito um trabalho, o primeiro jogo, estava pensando mais sobre o projeto, os dados, aquelas coisas que são consideradas como compondo uma boa engenharia. Também podemos utilizar esse modelo para examinar de que forma os alunos se desenvolvem com o tempo. Por exemplo, vamos examinar esse aluno aqui. Esse aluno, o caminho desse aluno pode ser dessa forma. À medida que o jogo progride, nós podemos ver a forma que muda, como ele fala, como ele pensa. Podemos ver se, em geral, as pessoas que estão jogando pela primeira vez, se essas pessoas têm caminhos parecidos. Podemos verificar se o grupo que agora é mais experiente, que já fez um projeto de engenharia antes, se eles apresentariam um caminho que começa da mesma forma e que vai além, ou talvez eles tomariam um caminho diferente. Podemos examinar as trajetórias de aprendizado desses alunos dentro do jogo. E são essa a aparência dessas trajetórias, são as trajetórias médias de ambos os grupos. Trajetória mais comum. Em azul, as pessoas que jogaram Nefrotec primeiro e em vermelho que jogaram depois. E eles terminaram em locais diferentes, nós já sabíamos disso, mas o que podemos identificar também é que eles começaram se movendo de forma parecida e depois se separaram. Em outras palavras, se eu estou solucionando um problema de engenharia numa equipe, eu preciso passar algum tempo tentando descobrir de que forma minha equipe vai trabalhar junta. Se é a primeira vez que eu resolvi aquele problema, eu vou passar muito tempo pensando nisso, talvez até no final eu esteja pensando nisso. Se eu já tiver resolvido um problema parecido antes, eu vou passar um certo tempo pensando na equipe e depois eu vou pensar nos dados, nos clientes, nas outras partes do problema de engenharia.
Em outras palavras, o que este jogo faz é permitir que os alunos trabalhem numa comunidade de prática, utilizando ferramentas realistas, utilizando os mesmos processos que os engenheiros utilizam, solucionando problemas do mundo real. E enquanto os alunos fazem isso, o jogo coleta um registro incrivelmente rico de dados sobre o que os alunos fazem, cada decisão que eles tomam, cada artigo que eles leem, cada recurso que eles utilizam, cada conversa que eles têm, cada livro, cada e-mail que eles enviam, tudo isso é registrado. E nós podemos utilizar tudo isso para verificar se eles resolveram ou não o problema, se eles aprenderam ou não algo sobre a membrana de diálise do rim, se eles se motivaram ou não a serem engenheiros melhores, mas também podemos aprender sobre como eles pensam e como isso muda enquanto eles jogam o jogo. Nós podemos modelar esse pensamento em termos da rede de conexões que os alunos fazem enquanto estão trabalhando. E podemos medir essa rede utilizando a análise de rede epistêmica. Nós podemos utilizar isso para mostrar essas trajetórias, esses caminhos que os alunos usam para aprender. Então, nós podemos chegar não apenas a dizer se alguém está fazendo um trabalho bom ou ruim, mas podemos dizer se uma pessoa está começando a ir para a direção errada, a focar nas coisas erradas, e podemos oferecer feedback para ajudá-los a retornar a uma forma de pensamento mais produtiva. Eu devo dizer para vocês que eu mostrei um exemplo de como a análise de rede epistêmica é utilizada na minha própria pesquisa com os nossos dados, mas essas análises podem ser utilizadas também para medir qualquer tipo de dados onde você tem um arquivo de log, quando você tem um registro que diz o que os alunos estão fazendo no tempo. Na verdade, temos uma ferramenta disponível gratuita na internet, nesse site, epistemicnetwork.org. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão encontrar dados de amostras que nós utilizamos nas nossas pesquisas, exemplos de artigos que já conduziram esse tipo de análise. Existem artigos sobre como formatar os seus próprios dados para utilizar na análise. Temos um guia de usuário para a ferramenta de análise. Tudo isso está disponível online. Mas o que eu gostaria de dizer, meio que para finalizar, são alguns pontos importantes sobre essa abordagem para pensar a aprendizagem. Um deles é que a análise de rede epistêmica tem um pressuposto muito importante sobre o próprio aprendizado. Na maior parte da psicometria moderna, a forma com a qual nós testamos os alunos, o que nós queremos é tentar medir se alguém tem ou não uma habilidade ou um certo conhecimento, ou se tem ou não esse conhecimento. Nós focamos com uma lente de aumento para ver se o aluno sabe e conhece a teoria de Pitágoras, ou se sabe ou não quando aconteceu a Revolução na Bahia, que claro que é uma pergunta meio de pegadinha, porque houve 3 ou 4. Então a análise de rede epistêmica, quando ela, em relação a focar cada habilidade específica, ou cada fato, ou cada valor, não é isso que ela faz. Ela foca na medição das conexões, e é a conexão entre essas coisas que importa. Eu sei que houve várias revoluções aqui na Bahia, mas é só isso que eu sei. Aqueles de vocês que são baianos, é assim que fala? Vocês entendem que, já que vocês entendem como é que essas revoluções se conectaram com as outras coisas sobre a Bahia, por exemplo, como se conectam com a cultura, com a comida, com a arquitetura, etc., vocês sabem mais. Em outras palavras, a análise de rede epistêmica é baseada na ideia de que o que importa no pensamento complexo são as conexões entre as habilidades, conhecimentos, valores, formas de tomar decisão, não apenas as habilidades e os conhecimentos de forma isolada em si. Eu também
discuto aqui que os jogos podem ser utilizados como ferramentas para ensinar, porque os jogos são culturas e os jogos podem ser utilizados para criar culturas de inovação, pensamento complexo, em coisas como engenharia, planejamento urbano, e nós fizemos isso na Universidade de Wisconsin. Por exemplo, esse último ano nós oferecemos o primeiro curso introdutório de engenharia completamente baseado em estágios virtuais, onde os alunos, eles se tornavam, que começavam a estudar engenharia, eles se tornavam estagiários de uma firma de engenharia utilizando esses jogos. E sempre que alguém joga o jogo Nefrotech, é o mesmo jogo. Ou seja, ele é padronizado. Todos têm as mesmas oportunidades de se sair bem ou mal, como qualquer outro, porque o jogo é exatamente igual. Não apenas ele é padronizado, mas nós podemos utilizar a análise de rede epistêmica, ENA, para produzir um número, para dar aos jogadores um score numérico, na verdade várias, porque existem várias dimensões. E esse score não se baseia no que eles fizeram apenas em uma tarefa durante algumas horas num dia específico, mas ele se baseia num registro incrivelmente rico de tudo que eles fizeram, nesse caso aqui, durante a aula, durante esse semestre, para solucionar um problema de engenharia complexo. Ainda assim, é 1 ou 2 números, mas esses números refletem não mais uma foto apenas, mas um quadro maior das habilidades de resolução de problemas dessa pessoa. Em outras palavras, se nós quisermos preparar os jovens para terem empregos, para solucionarem problemas, para atuarem no mundo complexo de tecnologia, de arte, de educação, nós não podemos continuar a medir apenas os fatos e habilidades básicas, porque não é isso que vai contar no final. Ao invés, nós precisamos utilizar simulações para coletar esse tipo de dados ricos sobre o pensamento, que nós possamos utilizar e avaliar, utilizando novas tecnologias para modelar o que importa. Bom, é aqui que eu vou parar, vou interromper, digo obrigado, e vocês podem encontrar mais informações no nosso site, edgaps.org, e claro que teremos bastante tempo para perguntas, e eu gostaria muito de interagir com vocês. Muito obrigado. Thank you, Professor Schaffer. O professor Schaffer contribui bastante para uma discussão que a gente aqui no Brasil faz quando se refere aos games. De que forma, efetivamente, a gente pode avaliar se houve aprendizagem mediada a partir dos games. E games aqui compreendidos não só como games educacionais, mas também os games comerciais enquanto espaços de aprendizagem. Então, eu acho que isso deve ter despertado aí vários interesses, questões investigativas, e está aberto agora para que a gente possa estar ampliando esse debate com o professor Schaffer aqui. Vamos lá? Alguma pergunta, gente? Estão estarrecidos com tanta informação? Primeiro, boa tarde aqui. Meu nome é Douglas, eu queria perguntar ao senhor como você pensaria em aplicar essa tecnologia de redes, pelo que eu tenho ouvido, a um aspecto mais amplo, sabe? Como contrapor isso à realidade, por exemplo, como o senhor disse, com crianças em uma escola. Queria saber mais um pouco. Ok, primeiro eu vou começar. Tenho que tirar o meu fone. Eu quero agradecer ao meu tradutor. Eu realmente posso dizer que ele fez um trabalho excelente de traduzir rapidamente. E agradeço também a você pela pergunta. Deixa eu responder a pergunta de duas formas. Então, primeiro,
Eu acho que a sua pergunta, ela traz um ponto muito importante sobre qualquer técnica de medição, sobre qualquer técnica de avaliação, qualquer teste. E é a seguinte, é que em algum ponto, um teste ele precisa ser testado em si. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós precisamos saber se o teste está nos informando boas informações sobre algo que é importante para nós. Até o momento, a maior parte dos testes padronizados, eles ainda não foram testados desta forma. Isso quer dizer que, na verdade, não há uma correlação muito alta, não há um relacionamento muito grande entre como a pessoa se sai num teste padronizado e como é que ela vai se sair na universidade ou no trabalho real. Esses testes, eles são confiáveis e se você fizer o teste várias vezes, você vai tirar a mesma nota, mas ele não é válido, porque eles não necessariamente informam o que vai acontecer com vocês depois. Eles não fazem uma boa previsão. Então, uma das coisas que nós precisaríamos fazer com a análise de rede epistêmica é, na verdade, utilizá-la com os engenheiros reais, ou com os arquitetos reais, ou com os planejadores urbanos reais, medindo as coisas que eles fazem para verificar o que é que seria uma boa engenharia e o que é que seria não seria uma boa engenharia. Vocês puderam ver um pouquinho disso no meu exemplo aqui, quando nós examinamos a diferença entre os alunos que nunca tinham feito um projeto de engenharia e aqueles que fizeram pelo menos um. E claro que haverá uma maior diferença com aqueles que já fizeram vários. Então, a parte da sua pergunta é como é que nós validamos esses testes para medir a coisa correta. A segunda parte da pergunta é de que forma nós podemos utilizar isso nas escolas, no modelo que nós temos atualmente. A resposta mais curta seria que seria muito difícil, porque a maior parte do que os alunos fazem nas escolas hoje em dia é muito trivial. Na verdade, não envolve a solução de problemas complexos ou o trabalho em equipe. O que envolve, sim, é a repetição das mesmas coisas, uma vez e outra, e essa técnica não é muito boa para medir isso. Mas a razão pela qual temos os alunos fazendo coisas que não são muito inovadoras ou criativas ou complexas é porque estamos testando os fatos e habilidades básicos. Em inglês, nós diríamos que é um problema da galinha e do ovo. É uma expressão inglesa. O que é apareceu primeiro, a galinha ou o ovo? Você não consegue um ovo sem uma galinha, mas não consegue uma galinha sem um ovo. Certo, vocês também usam isso aqui. Muito bem. Claro, vocês devem usar em português, imagino. Então a pergunta é, onde é que começou a mudança? Em outras palavras, você não consegue testar as coisas que você quer testar se você dá coisas para os alunos fazerem que não são muito complexas e você não consegue convencer a dar coisas mais complexas, a menos consiga medir isso. Então a resposta, eu acho, para isso seria encontrar locais fora da escola. Hoje de manhã nós conversamos sobre uma organização que leva os alunos para fazerem trabalhos tecnológicos fora da universidade, trabalhar em locais como clubes ou programas de extensão, principalmente nas universidades, quando você tem mais flexibilidade sobre o que pode acontecer nos cursos, como é que podem ser as avaliações. Nós teríamos de construir a evidência de que mostra que de fato nós podemos ensinar as pessoas a fazerem, a terem um pensamento mais complexo, medir esse pensamento, e à medida que isso acontece, haverá mais e mais motivação para as escolas e faculdades incluir esse tipo de atividade. Eu sei que essa resposta foi muito longa para a sua pergunta, mas eu acho que foi uma pergunta muito importante. Como um exemplo, agora, nesse momento nos Estados Unidos, nós começamos a receber as escolas e universidades que dizem, nós gostaríamos de utilizar o seu estágio virtual, porque nós temos alunos que estão deixando
deixando a universidade ou o curso porque eles não continuam interessados, porque não se saem bem. E nós estamos vendo esse estágio virtual sobre uma possibilidade de que eles sintam o que é que seria ser um engenheiro, como é que o mundo real funciona, motivá-los a permanecer na faculdade para que possam conseguir bons empregos. E nós não conseguimos fazer isso ainda porque durante 10, 15 anos nós estávamos testando outras coisas e não essas atividades fora da universidade. Nesse sentido, vocês são pioneiros. Okay. Teacher, I was wondering, because when I am in class, I spend 99% of the time wondering what am I gonna do with that knowledge in my life. So how the games would help me, like in the subjects I'm not really interested in, to see the real application of that in life? So that's another excellent question. So there are some games that Existem alguns jogos que não vão fazer isso. Existem vários jogos educativos que as pessoas projetam e que são... Vocês já ouviram a expressão brócolis coberto de chocolate? A ideia é que a maior parte dos alunos realmente não gostam de comer brócolis, mas brócolis faz bem para a saúde. E a maioria das crianças gosta de chocolate, mas isso não é bom para a saúde. Então a ideia de muitos jogos educativos é que quando os alunos não gostam de certas matérias, como você disse, mas que são importantes para eles, e já que gostam de jogos, mas jogos pode não ser a melhor coisa a fazer, eles reúnem os dois para que os alunos gostem do que não gostam. Isso é como cobrir um brócolis de chocolate. Na verdade, o gosto não vai ser muito bom, ainda assim não vai ser muito bom para a saúde, mas muitos jogos fazem isso. São jogos que tentam enganar alguém para que eles aprendam algum fato, alguma parte importante de uma matéria, através de transformar aquilo num jogo, fazendo com que você atire em alguma coisa, dando ponto para alguma coisa. Esses tipos de jogos, eles podem até fazer com que você goste mais da aula, porque você está jogando, mas eles não vão fazer você gostar mais da matéria. Os jogos epistêmicos são aqueles tipos que estamos descrevendo, eles querem pegar algo que na verdade faz parte do mundo real, é um problema do mundo real e dá oportunidade para o aluno solucionar aquele problema. Os alunos que estavam participando do jogo que eu mostrei para vocês não são engenheiros, na verdade eles não sabem como construir uma máquina de diálise renal, não sabem construir um robô, um exoesqueleto, mas eles não precisam saber de tudo, porque o computador pode fazer parte do pensamento por eles, aquela parte que os alunos não conseguem ainda, e deixam eles fazerem aqueles de alto nível, que tomem aquelas decisões importantes. E a próxima vez que você solucionar um problema, o computador vai fazer um pouco menos do pensamento, então você vai precisar compreender um pouco mais os detalhes e depois um pouco mais, até que você chegue à base, ou seja, é o oposto do que nós temos atualmente. Então uma das razões pela qual algumas das suas aulas não são tão interessantes é porque você está recebendo aquelas partes de informações bem detalhadas e não consegue ver como elas funcionam no mundo. No jogo epistêmico, na verdade, você começa com aquilo que importa no mundo e depois vai aprender baseando-se nisso. Para ser justo, o que acontece é que no final das contas você não vai amar todas as matérias, e a razão para isso é que nem todo mundo quer ser um engenheiro, quer ser um médico. O objetivo de um jogo epistêmico não é tornar qualquer pessoa um médico ou engenheiro. Existem algumas metas, alguns objetivos. Um deles é permitir que cada aluno tome uma decisão consciente se aquilo é ou não que eles querem fazer. Se eles decidirem que não querem ser um engenheiro, é porque eles compreenderam algo realmente do que o engenheiro faz. E não porque eles não gostam da aula de matemática, você precisa de muita aula de matemática para ser um bom engenheiro. Se eles decidirem que não querem ser um médico, que não seja porque eles têm medo de sangue.
sangue, ou que pensem que tem medo de sangue, mas sim porque eles veem, e claro que nem todo médico, existem médicos que também têm medo de sangue, mas que eles verificaram o que o médico realmente faz. Então é para que cada aluno possa tomar uma decisão consciente. Um segundo objetivo é que essas formas de pensar como médico, como arquiteto, como engenheiro, como um planejador urbano, carpinteiro ou encanador, ou um motorista de caminhão, são essas as formas que as pessoas resolvem os problemas no mundo real. E nós não queremos que todo mundo seja engenheiro ou médico ou jornalista. Mas o que é que aconteceria se sempre que alguém liga a televisão ou pega um jornal, se essa pessoa conseguisse compreender algo sobre aquelas histórias no jornal, por que elas têm aquela aparência, e porque eles já teriam jogado o jogo epistêmico sendo jornalista, ou sempre que alguém vai para o consultório médico, que ele compreendesse por que o médico está pedindo aqueles exames, ou por que estão fazendo aquelas perguntas, porque eles já teriam alguma experiência jogando o que seria ser um médico num jogo. As pessoas seriam capazes de tomar melhores decisões políticas, econômicas, médicas, porque eles já teriam experimentado essas formas distintas, diferentes de pensamento. Na verdade, são esses os objetivos do jogo epistêmico. E claro que no meio do caminho, mesmo se você encontrar coisas na faculdade que não são tão interessantes para vocês, pelo menos você ia compreender por que é que elas são importantes. E nem, como por exemplo, matemática. E nem todo mundo se interessa por matemática. Isso responde a sua pergunta? Dr. Schaefer, my question que is directed. o objetivo It's das clear. games é relacionado à formação profissional. Aqui no Brasil a gente tem a educação básica, que ela inclui da educação infantil ao ensino fundamental. A minha questão é a seguinte: como você vê a possibilidade de nós utilizarmos o Epistemic Games a partir da formação inicial da criança, da educação infantil, o ensino fundamental, como a base que precede a formação profissional, já que estamos lidando com estruturas cognitivas que irão possibilitar pensamentos mais abstratos. Já existe alguma proposta a partir disso? Já se pensou, existe algum grupo isolado? E também, assim, por que vocês começaram a partir da formação profissional e não antes da educação elementar, como é chamado? Okay, so Muito bem, nós temos algumas perguntas que estão embutidas em uma só. I am part of the research. Uma dificuldade para entrar na escola. E a pesquisa de vocês está relacionada com a universidade, mas também a gente tem problema com os estudantes de pedagogia na questão do jogo, da interação com o jogo. Eu queria saber se lá nos Estados Unidos também tem essa realidade de dificuldade da utilização de jogos na sala de aula. Bom, agora nós temos pelo menos 3 ou 4 perguntas. Se eu esquecer de uma delas, me perdoem. Então a primeira pergunta foi: por que é que nós começamos com as profissões? Por que é que nós começamos com os alunos mais velhos e não com os mais jovens? E existem algumas respostas para isso. Uma delas é que ao começar com as profissões, essa é uma boa, eu não quero dizer política, mas sim, é uma boa escolha política, porque vende bem, é um marketing bom. Se nós dissermos, nós vamos ensinar as crianças como ser engenheiros e médicos, isso soa muito bem, aí todo mundo pensa, ótimo, isso é excelente. Nós poderíamos também ter começado dizendo que vamos ensinar as crianças a serem encanadores, e francamente, os encanadores ganham um bom dinheiro nos Estados Unidos, mas isso não soa tão bem, e os princípios seriam os mesmos, mas existiria alguns elementos de marketing que estariam faltando para as vendas. A outra razão pela qual começamos com os alunos mais velhos é porque o que acontece é que para aquelas crianças realmente jovens, da idade de 2, 3, 4, 5 anos,
elas já sempre já existem há muito tempo bons jogos educativos para essa faixa etária. É como elas nesses jogos eles aprendem muito de acordo com a ideia de Piaget, formatos, números, através de práticas, através de explorações individuais. Não é necessária realmente a reflexão em ação para montar blocos infantis, por exemplo. Então, para aquelas crianças realmente jovens, você não precisa de jogos epistêmicos. Agora, nessa área mediana é que é difícil. Quando as escolas, os estudantes têm 6, 7 anos de idade, aí elas começam a aprender sobre as ideias abstratas. Eu acho que 7 anos de idade é quando você passa das operações mais concretas para um pensamento mais formal. E aí é interessante, se você examina o que os bons professores fazem, vocês vão ver que frequentemente eles fazem jogos epistêmicos, só não chamam de jogos epistêmicos. Por exemplo, um dos professores de ciência da minha filha, na primeira série, ele dizia: tudo bem, alunos, agora vamos ser cientistas. E se nós somos cientistas, nós vamos prestar atenção nas nossas observações, vamos escrever tudo nos nossos cadernos e, como somos cientistas, vamos fazer observações todos os dias. Ele constantemente reforçava essa ideia de que quando você é um cientista, ou qualquer que seja o papel, é dessa forma que você vai se comportar. Eles estão criando uma cultura ou culturas numa sala de aula de como é que você deveria agir. Então, na verdade, eu acho que os professores, realmente os bons professores, eles o tempo todo fazem esses jogos epistêmicos. A razão pela qual nós não começamos com as crianças nessa idade é, em grande parte, devido às questões de alfabetização, ou seja, se eles não conseguem ler e escrever bem o suficiente, eles não vão conseguir fazer bem aquelas coisas quando estiverem interagindo, por exemplo, com o professor. Lembre-se que nós começamos isso há 20 anos atrás. 20 anos atrás, nem toda criança tinha o seu iPad. Nós não tínhamos as mesmas interfaces gráficas, então era muito mais difícil construir um ambiente de simulação que pudesse ser utilizado por uma criança de 6 ou 7 anos de idade do que agora. Então, parte também se deve a razões tecnológicas. Eu acho que eu consegui responder a maior parte das perguntas que você perguntou, mas vamos passar para a pergunta sobre as escolas e faculdades agora. Nós, na verdade, já utilizamos esses jogos nas escolas secundárias, digamos, aqueles alunos de 14 até 18 anos de idade, algumas vezes até mais jovens. Já usamos, mas sim, tivemos o mesmo problema que eu já ouvi ser descrita pelas pessoas no seu grupo. Eu já escutei essa mesma pergunta mais cedo hoje e a minha resposta é a mesma. Sim, temos esses problemas. E temos esses problemas precisamente pela razão que o cavalheiro perguntou anteriormente, porque as escolas, as faculdades são projetadas para que as crianças passem alguns tipos de testes. E são esses testes que esses jogos são desenvolvidos. As escolas, elas têm um sistema que nós chamamos de sistema estável. São um sistema estável. Nos Estados Unidos, elas não mudam já há uns 100 anos, talvez há menos tempo aqui no Brasil, mas, bom, as escolas têm estado presentes há muito tempo e porque encontraram um equilíbrio entre o que os pais precisam, os alunos, os professores, os administradores, aqueles que pagam os impostos, elas encontraram um equilíbrio delicado de interesses. Se você chega com um jogo e diz que você deve ensinar de uma forma diferente, isso quer dizer que você vai jogar tudo isso para cima, vai jogar tudo isso no lixo. E isso ameaça o equilíbrio. Um sistema, ele sobrevive afastando tudo que ameaça o sistema. Pensem numa escola como um corpo humano e um jogo como um vírus. A escola tem as suas defesas, as defesas para deixar o vírus longe, porque o vírus ele vai prejudicar o equilíbrio do corpo. Então, sim, é muito difícil chegar nas escolas. Claro que não
todas as escolas. Existem algumas escolas com professores muito inovadores, mas o sistema como um todo realmente dificulta que mais seja feito em termos de experimentação. Então, a forma que nós abordamos esse problema na nossa pesquisa foi reconhecer que as escolas, a mudança nas escolas é uma área de estudo. Descobrir como fazer com que as escolas sejam mais inovadoras, que ensinem de forma diferente, que melhorem a sua pedagogia, essa é toda uma área de pesquisa e de prática, e não é a mesma área de construir jogos. Então nós tentamos fazer parcerias com pessoas. Sou terrível com nomes. Qual é o nome daquele cavalheiro que nós almoçamos? Yuri. Então, ele tem bastante experiência em como trabalhar com os alunos fora das salas de aula, assim como algumas organizações dos Estados Unidos que oferecem o que nós chamamos de programas de extensão nas escolas. Por exemplo, museus que os professores podem levar os alunos e fazer uma aula especial, ou outros locais de trabalho fora da escola, ou levar artistas para a escola, outros especialistas para que façam programas, por exemplo. Nós trabalhamos com essas organizações e oferecemos os nossos jogos como uma ferramenta que eles podem utilizar na escola, porque eles têm as conexões e a confiança e o histórico e o know-how e a experiência de trabalhar com as escolas. E nós temos a experiência em construir um currículo bom, um jogo realmente bom. Então essa parceria tem sido mais eficaz para nós do que tentar ir até a escola e dizer, olha, você deveria tentar isso aqui que nós desenvolvemos. Com o tempo, à medida que os jogos já tiverem sido utilizados e testados, que as pessoas possam ver como funciona, eu acho que o sistema estará um pouco mais aberto para nos aceitar. Então tem sido um processo lento para nós. Good afternoon, Professor. I've heard there is a school in New York City. I think it's a public school, and its name is Quest to Learn. Have you heard about this school? Yes, I have. Yes. I'd like to know your opinion about this because I just read the site and it sounded to me like kind of advertisements, you know. So I'd like to know your opinion about this school. Does it work? Does it really work? Yeah. So the Quest to Learn, for those of you who have not... Para aqueles de vocês que não ouviram falar nessa escola, se chama Quest for Learn. Eu vou começar com essa declaração de conflito de interesse, porque eu conheço algumas pessoas dessa escola. Eu não trabalhei diretamente com eles, mas eu trabalhei profissionalmente com eles e gostei bastante de alguns deles. Mas não é uma escola que eu tenho estudado profundamente. Então eu não sei, por exemplo, se os scores os testes deles estão melhores ou piores. Não dá para trabalhar nesse sentido, mas o que essa escola fez foi tentar construir uma escola utilizando princípios do design de games, de jogos. Eles fizeram isso de duas formas. Uma delas é fazendo com que os alunos passem mais tempo aprendendo a pensar como projetistas de jogos. Então, seria a ideia de que há uma forma específica de pensar sobre o mundo e também de oferecer uma perspectiva de outras áreas da escola. Por exemplo, você pode pensar nas ciências na perspectiva de um projetista de jogos. Eles também tentaram desenhar o currículo baseado nos princípios dos jogos. Eles tentaram inventar uma escola que é projetada da mesma forma que um jogo, ou seja, que ensinassem aos alunos a pensar como projetistas de jogos sobre matemática, ciências, etc. Parece um pouco como uma serpente tentando morder o próprio rabo. Existe alguma verdade, sim, nisso. Nós vamos utilizar os princípios dos projetistas de jogos para ajudar as pessoas a pensar dessa forma. Não é algo ruim, mas é algo bem circular. Eu acho que eles relativamente obtiveram um bom sucesso com o seu currículo, já tem alguns anos de operação, eles têm uma publicidade boa. Eu não posso dizer se a nota deles subiu ou não, esses detalhes eu não posso falar muito bem, mas do meu ponto de vista, o problema de replicar o modelo antigo da escola é que
e você se baseia nas competências básicas de matemática, ciências, etc. Essa escola não chama dessa forma, tem domínios diferentes. Mas como nos Estados Unidos nós temos um movimento que se chama em direção ao núcleo comum, que seria matemática, ciências, inglês, e há uma grande pressão para alinhar os currículos para os padrões. E que isso se baseia nas habilidades e fatos básicos. Então, todas as escolas públicas estão pressionando nesse sentido. Mas eu acho que realmente é um modelo muito interessante. Apenas é preciso reconhecer que os projetistas dessa escola tomaram algumas decisões específicas quanto ao relacionamento entre os jogos e a educação. Não estou dizendo que essas escolhas são boas ou ruins, mas apenas que são escolhas e que têm como tal implicações. Sim, e eles estão tentando no mundo real, na escola real, no bairro, e é um trabalho muito bom em si. Mais alguma questão, gente? Bem, então vamos encerrar, agradecer mais uma vez o professor Schaefer e dizer que ele vai estar circulando aqui e se coloca à disposição para conversar com as pessoas que queiram interagir. Além disso...